Parte 2. Diante dessa explicação, o homem não iluminado pareceu um pouco mais calmo e respondeu: as palavras do Sutra são claras como um espelho. Não dão espaço para dúvidas ou questionamentos de seu significado. Porém, embora o Sutra do Lótus supere todos os outros ensinamentos pelo Buda antes, durante ou depois, e represente o ponto culminante de toda a vida de pregação de Shakyamuni, ainda assim não pode ser comparado à verdade única do Zen, que, por não limitar-se às palavras nem confiar-se ao texto de um sutra, trata da verdadeira natureza de nossa mente. De fato, o domínio aonde as palavras não chegam e aonde as incontáveis doutrinas são descartadas é chamado verdade do Zen. Assim, às margens do rio Agitavati, no bosque de árvore-sal, o Buda Shakyamuni levantou-se de seu ataúde de ouro, girou uma flor entre os dedos e, quando viu o tênue sorriso de Mahakashyapa, confiou-lhe o ensinamento do Zen. Desde então, essa doutrina foi transmitida sem erros para uma linhagem de 28 patriarcas na Índia e amplamente propagada por uma sucessão de 6 patriarcas na China. Bodhidharma foi o último dos 28 patriarcas da Índia e o primeiro dos 6 patriarcas da China. Jamais devemos permitir que essa transmissão se perca nas redes da doutrina. Dessa forma, no Sutra das Respostas do Buda às perguntas do grande rei celestial Brahma, o Buda declara: tem um ensinamento enigmático que se refere aos olhos e ao tesouro do ensinamento correto, à maravilhosa mente do Nirvana, ao verdadeiro aspecto da realidade isenta de características. Esse ensinamento representa uma transmissão à parte dos sutras, independente da palavra oral ou escrita. Confio esse ensinamento a Mahakashyapa. Assim, podemos perceber que a verdade única do Zen foi transmitida para Mahakashyapa a partir dos sutras. Os ensinamentos de todos os sutras são como um dedo que aponta para a lua. Uma vez que podemos ver a lua, para que precisamos do dedo? Em uma vez que compreendemos essa verdade única do Zen, a verdadeira natureza da mente, por que deveríamos considerar os ensinamentos do Buda? Por essa razão, um homem da antiguidade afirmou: as 12 divisões das escrituras são, em uma totalidade, escritos inúteis. Se abrir e ler o Sutra da plataforma de Huaneng, sexto patriarca da escola chinesa Zen, perceberá que essa afirmação é verdadeira. Se ao ouvir uma única palavra pode-se compreender a verdade de imediato, qual a necessidade dos ensinamentos? Como o Senhor considera esse princípio? O venerável respondeu: antes de tudo, o Senhor deve pôr de lado as doutrinas por um momento e considerar a lógica da questão. Se alguém deixar de questionar o significado essencial dos ensinamentos que o Buda pregou durante toda a existência dele, ou deixar de investigar os princípios básicos das 10 escolas que argumentos essa pessoa terá para advertir a nação e ensinar os outros. Este ensinamento do Zen, do qual o Senhor fala, é algo que venho estudando exaustivamente por muito tempo. Em vista das doutrinas extremas que prega, devo dizer que esse é um ensinamento realmente distorcido. Existem 3 tipos de Zen, conhecidos respectivamente como aquele que assim chega Zen, Zen doutrinal e Zen patriarcal. O Zen a qual o Senhor se refere é o patriarcal. Permita-me explicar-lhe as ideias gerais desse tipo de Zen. Preste atenção ao que vou lhe dizer e compreenderá o significado dele. O Zen patriarcal propõe uma transmissão que ocorre à parte dos ensinamentos, mas não existem princípios separados dos ensinamentos, nem ensinamentos isolados dos princípios. Será que o Senhor não consegue compreender a lógica disso? De que os princípios nada mais são que ensinamentos e o que os ensinamentos nada mais são que princípios? Tudo isso que se conta sobre o girar da flor entre os dedos, o tênue sorriso e a transferência a Mahakashyapa é em si um ensinamento. E a frase
de 4 ideogramas pode ser independente da palavra oral ou escrita, também é ensinamento, e uma declaração constituída de palavras. Esse tipo de discurso tem sido mantido por um longo tempo, tanto na China como no Japão. Para o senhor pode parecer estranho, mas permita-me citar uma ou duas passagens que esclarecerão seus erros de juízo. No 11º volume do suplemento das 3 obras principais de Tiantai consta: embora alguns afirmem que não devemos nos incomodar com o uso de expressões verbais, de que outro modo, neste mundo sarra, mesmo que por um instante poderíamos conduzir o trabalho do Buda. Os próprios seguidores do Zen não se utilizam da expressão verbal quando dão instruções aos outros? Se destacarmos palavras e frases, não haverá como explicar o significado de emancipação. Então, nesse caso, como alguém poderia ouvir sobre isso? Mais adiante, neste sutra consta: dizem que Bodhidharma veio do oeste e ensinou a apontar o dedo direto para a mente humana, a perceber a verdadeira natureza das pessoas e atingir o estado de Buda. Entretanto, não encontramos esses mesmos conceitos no Sutra da Guirlanda de Flores e nos outros sutras do Mahayana. Como as pessoas da nossa era podem ser tão tolas? Todas deveriam abraçar os ensinamentos do Buda. Os Budas, aqueles que assim chegam, não dizem mentiras. Permita-me reafirmar o significado dessa passagem. Se uma pessoa alega que os escritos doutrinais nos limitam e que as explicações verbais só atrapalham e recomendam uma prática religiosa que está fora dos ensinamentos dos sutras, de que maneira poderemos realizar o trabalho do Buda e criar boas causas neste mundo sarra em que vivemos? Até os próprios seguidores do Zen, que defendem tais ideias, precisam recorrer às palavras para instruir os demais. Além disso, quando uma pessoa está tentando explicar o caminho do Buda, se ela descartar palavras e frases, não conseguirá transmitir o significado. Bodhidharma chegou à China a partir do oeste, apontou o dedo direto para a mente das pessoas e declarou que essa mente é o próprio Buda. Porém, esse princípio consta em várias passagens, mesmo em doutrinas provisórias do Mahayana, anteriores ao Sutra do Lótus, tais como o Sutra da Guirlanda de Flores, o Sutra da Grande Compilação e o Sutra do Grande Sabedoria. Tratar esse ponto como algo raro e maravilhoso é simplesmente ridículo. Como a mente das pessoas desta época pode ser tão distorcida? Em vez de pensarem assim, elas deveriam depositar fé nas palavras verdadeiras proferidas por aquele que assim chega da iluminação perfeita e da completa recompensa, que incorpora o princípio do caminho do meio, o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos. Para complementar, o grande mestre Miaoli comenta sobre esse ponto no 1º volume de anotações sobre o grande concentração e discernimento. Hoje as pessoas tendem a desprezar os ensinamentos dos sutras e a enfatizar somente a contemplação da verdade, mas estão cometendo um grave erro, realmente muito grave. Essa passagem se aplica às pessoas do mundo atual que dão mais importância à meditação e aos métodos de contemplação e não se aprofundam nos sutras nem estudam os ensinamentos. Em vez disso, elas ignoram-nos. Essa passagem demonstra que estão cometendo um erro. Digo ainda que os seguidores do Zen da época atual estão confusos quanto aos ensinamentos de sua própria escola. Se abrirmos as páginas da obra Continuação das Biografias de Sacerdotes Eminentes, perceberemos que, na biografia do grande mestre Bodhidharma, o primeiro patriarca do Zen na China, consta: por meio dos ensinamentos, as pessoas podem compreender o significado essencial. Portanto, é preciso estudar e praticar os princípios contidos nos sagrados ensinamentos pregados por aquele que assim chega durante a existência dele e, consequentemente, compreender o conteúdo das várias doutrinas e a natureza das diferentes escolas. Na biografia do discípulo de Bodhidharma, Huike, o segundo dos 6 patriarcas chineses, consta que o mestre da meditação Bodhidharma transferiu os 4 volumes
do Sutra Lakavatara e Ruik dizendo, ao observar esta terra, a China descobri que somente este sutra é de valor autêntico. Se basear a prática nele, será capaz de brindar a salvação para o mundo. Nessa passagem, percebemos que o grande mestre Bodhidharma, por ocasião de sua viagem da Índia para a China, levou os 4 volumes do Sutra Lakavatara e os entregou a Ruik, dizendo: ao observar as situações neste país, concluo que este sutra é insuperável. Deve-se basear-se nele, praticá-lo e tornar-se um Buda. Como vimos, esses mestres patriarcas deram ênfase primordial ao texto dos sutras. Porém, se em consideração a isso afirmarmos que as pessoas devem basear-se nos sutras, então precisamos ser cautelosos e verificar quais deles pertencem ao Mahayana e quais pertencem ao Hinayana, se são ensinamentos provisórios ou se correspondem ao ensinamento verdadeiro. No que se refere ao uso dos sutras, a escola Zen emprega obras tais como o Sutra Lankavatara, o Sutra do Shurangama e o Sutra da Sabedoria de Diamante. Todos eles são ensinamentos provisórios, pregados antes do Sutra do Lótus. São doutrinas que ocultam a verdade. Esses vários sutras expõem verdades parciais, como as declarações a mente em si é o Buda e o Buda nada mais é que a mente. Os seguidores do Zen deixaram-se desviar por uma ou duas frases como estas, sem verificar se elas representam o Mahayana ou Hinayana, se pertenciam aos ensinamentos provisórios ou aos ensinamentos verdadeiros, se eram doutrinas que revelam a verdade ou que ocultam. Esses sutras se limitam a postular os princípios da não-dualidade sem ter compreendido o princípio da dualidade. E cometem um ato de grande arrogância, alegando que são iguais ao Buda. Eles seguem os passos do grande Brahmani arrogante da Índia e imitam os velhos modos do mestre da meditação Sandi da China. Contudo, não podemos esquecer que o grande Brahmani arrogante caiu vivo no inferno de incessantes sofrimentos. Tampouco que, após Sandi ter falecido, ele se transformou numa enorme serpente. Isso é realmente terrível e assustador. O Buda Shakyamuni, com sua percepção que abrangia as 3 existências e com a límpida lua da sabedoria, da iluminação perfeita e completa recompensa, examinou o futuro e fez esta predição no Sutra da solução de dúvidas sobre os médios dias da lei. Entre os monges maléficos haverá aquele que praticarão a meditação, e em vez de seguir os sutras e tratados, seguirão suas próprias opiniões, declarando o errado como certo, incapazes de distinguir o correto do errôneo. Tudo o que farão será dirigir-se aos monges e seguidores leigos e afirmar: eu sei o que é correto, posso ver o que está certo. Deve entender que são pessoas como essas que vão destruir meus ensinamentos de uma só vez. Essa passagem diz que haverá monges maléficos que depositarão total fé no Zen e não estudarão os sutras nem os tratados. Eles vão basear-se em visões distorcidas e serão incapazes de distinguir as doutrinas falsas das verdadeiras. Eles ainda vão se dirigir aos seguidores, homens e mulheres, aos monges e às monjas, e lhes dirão: eu compreendo as doutrinas, mas as demais pessoas não. Dessa forma, agirão para pregar os ensinamentos do Zen. Porém, deve entender que essas pessoas destruirão o ensinamento correto do Buda. Se examinarmos essa passagem e observarmos o estado do mundo atual, perceberemos que ambos concordam perfeitamente. Tenham cuidado, isso é realmente temeroso. O Senhor mencionou sobre os 28 patriarcas da Índia, que transmitiram oralmente essa doutrina do Zen. Mas onde está a prova de tal declaração? Todos os textos que li citam 24,
e, em alguns casos, 23 pessoas que transmitiram os ensinamentos do Buda, onde consta a tradução de que diz que há 28 patriarcas. Jamais vi tal afirmação. Essa questão sobre o número de pessoas envolvidas na linhagem de transmissão dos ensinamentos do Buda não é algo sobre o qual alguém possa escrever arbitrariamente. Aquele que assim chega deixou um claro registro de como deveria ser a linhagem de transmissão. Em História dos Sucessores do Buda consta: haverá um monge chamado Airashima, que viverá no reino da Caxemira e se empenhará com diligências para executar o trabalho do Buda. Nessa época, o soberano do reino será Mirakutsu, um homem completamente influenciado por ideias falsas, que não possui nenhuma fé ou sentimento de reverência no coração. Mirakutsu destruirá os templos e estupas budistas e matará os monges de todo o reino da Caxemira. Usará uma espada afiada para decapitar Airashima. Porém, em vez de sangue, jorrará leite do pescoço do monge. Esse evento levará à interrupção da linhagem das pessoas que transmitem a lei. Parafraseando essa passagem, o Buda diz que, após entrar no Nirvana, haveria uma sucessão de 24 pessoas que transmitiriam seus ensinamentos. Dentre essas pessoas, a última a conduzir a linhagem de transmissão seria um monge chamado Aryashima, que se dedicaria à propagação dos ensinamentos do Buda em todo o reino da Caxemira. O governante desse estado seria conhecido como Rei Dhamira, propenso a abrigar ideias falsas e a viver de maneira extravagante. Um homem sem fé nos ensinamentos do Buda, que não nutria nenhuma reverência pelos monges. Esse monarca viria a destruir templos e estupas budistas e usaria uma espada para decapitar os monges. Mas quando decapitasse Aryashima, no lugar de sangue, jorraria leite do pescoço do monge. O Buda declara que, nesse momento, a linhagem das pessoas que iriam transmitir seus ensinamentos seria interrompida. Os fatos não diferem de modo algum das predições do Buda. O venerável Aryashima foi de fato decapitado, e quando a cabeça do monge caiu no chão, o mesmo ocorreu com o braço do rei. É um grave erro dizer que houve 28 patriarcas. Esse foi o primeiro dos muitos erros da escola Zen. Há uma razão para o Yuneng listar tal número de patriarcas em sua obra Sutra da Plataforma. Quando ele decidiu denominar Bodhidharma como o primeiro patriarca da escola Zen na China, descobriu que havia um período de muitos anos entre a época de Airashima e a de Bodhidharma. Então, de modo arbitrário, inseriu o nome de 3 mestres do Zen para preencher o intervalo de tempo, de forma a parecer que a lei havia sido transmitida da Índia para a China sem interrupção ou irregularidade na linhagem de transmissão. Foi um ardil concebido para fazer com que as pessoas respeitassem o ensinamento do Zen. Essa mentira foi perpetrada por muito tempo na China. No 11º volume de suplemento das 3 obras principais de Tiantai consta: em nossa escola, Tiantai, reconhecemos uma transmissão efetuada por 23 patriarcas. Como poderia haver algum engano nessa interpretação? Quanto à alegação da existência de 28 patriarcas, não encontramos nenhuma tradução de fonte que apoie tal opinião. Recentemente, os sacerdotes do Zen chegaram até a esculpir gravuras em pedra e madeira, adicionando a cada uma versos sagrados, as quais representam os 7 Budas e os 28 patriarcas, e deixaram-nas para seus discípulos. Como alguém pode criar uma mentira tão absurda? Se as pessoas dotadas de compreensão possuem o mínimo poder ao seu alcance, deveriam empregá-lo para corrigir tais abusos. Esse texto diz que
afirmar uma transmissão ao longo de 28 patriarcas e produzir gravuras esculpidas em pedra e madeira para representar essa linhagem de transmissão é um grave erro. Também significa que qualquer um que compreende isso deve se empenhar para corrigir tais erros. É por essa razão que afirmo que o Zen patriarcal é uma doutrina de grave distorção. O Senhor citou uma passagem do Sutra das Respostas do Buda às perguntas do grande rei celestial Brahma, para fundamentar seu argumento de que o Zen é uma transmissão à parte dos sutras. Entretanto, ao citar uma passagem desse sutra, o Senhor contrariou o próprio argumento. Além do que, esse sutra representa os ensinamentos provisórios. E mais, ele não consta nos catálogos de obras budistas da era Kaiyuan, nem da era Zen-Yuan. Vemos então que se trata de uma obra não reconhecida nos catálogos, bem como de um ensinamento provisório. Por isso, os eruditos de nossa época não fazem menção a ela. Não vale como demonstração de nada. No que se refere ao Sutra do Lótus, devemos prestar atenção aos grupos que se beneficiaram na ocasião em que foi pregado. Quando a doutrina dos 100 mundos e dos 1000 fatores, ou dos 3000 mundos, num único momento da vida, foi exposto no ensinamento teórico, as pessoas dos dois veículos, que até então foram comparadas às sementes ressequidas, viram a semente do estado de Buda brotar na própria vida. Nos primeiros 42 anos de pregação do Buda, essas pessoas haviam sido condenadas como incapazes de atingir o estado de Buda. Em cada reunião ou assembleia, elas eram difamadas e desprezadas por todos os seres humanos e todas as entidades celestiais de tal forma que pareciam destinadas a morrer famintas. Mas então, quando Buda pregou o Sutra do Lótus, predisse que Shariputra se tornaria aquele que assim chega fulgor da flor, que Maldigauliyana seria aquele que assim chega Tamalapatra, fragrância de sândalo, que Ananda seria Buda, rei do poder ilimitado da sabedoria do mar e da montanha, que Huala seria aquele que assim chega pousado sobre as flores dos 7 tesouros, que os 500 Arhat se tornaria aquele que assim chega brilho universal e que os 2000 ouvintes da voz se tornaria aquele que assim chega símbolo da joia. E no dia em que a longa extensão da vida do Buda, desde o tempo em que atingiu a iluminação no remoto passado, foi revelada, os incontáveis bodhisattvas numerosos como as partículas de pó aprofundaram a compreensão do caminho, descartaram as ilusões que ainda conservavam e alcançaram o último estágio anterior ao da iluminação suprema. Porém, se examinarmos o comentário do grande mestre Tiantai, encontraremos a seguinte declaração: os outros sutras nos ensinam que, embora os bodhisattvas possam se tornar Budas, as pessoas dos dois veículos jamais poderão. Esses sutras também nos ensinam que as pessoas de bem podem se tornar Budas, mas não há indícios de que as más tenham essa possibilidade. Além disso, neles consta que os homens podem se tornar Budas, mas as mulheres estão condenadas a se tornar mensageiras do inferno. Os seres humanos e os seres celestiais podem atingir o estado de Buda, mas em nenhum lugar está escrito que as criaturas não humanas também têm acesso a esse estado. Entretanto, neste sutra consta que todos os seres podem atingir o estado de Buda. Isso é realmente maravilhoso. Apesar de termos nascido neste mundo impuro dos últimos dias da lei, não cometemos os 5 crimes capitais nem os 3 crimes capitais, como fez Devadatta. Ainda assim, se foi predito que até mesmo Devadatta se tornaria aquele que assim chega, rei celestial, então, para pessoas como nós, que não cometemos nenhum desses atos hediondos, a possibilidade de atingir o estado de Buda é ainda maior. A filha do rei dragão, aos 8 anos, sem mudar a forma de réptil, obteve o esplêndido fruto do estado de Buda, na região meridional. Portanto, para as mulheres que nasceram no mundo humano, a possibilidade de atingir o estado de Buda é ainda maior.
É raro nascer como ser humano e mais raro ainda encontrar um ensinamento correto. Portanto, se deseja se libertar imediatamente das crenças errôneas e aderir ao ensinamento correto, transformar o estado de mortal comum e alcançar o estado de Buda, deve abandonar os ensinamentos das escolas Nembutsu, palavra verdadeira, Zen e preceitos, e adotar esse texto maravilhoso do veículo único. Se assim fizer, certamente será capaz de sacudir o pó e a sujeira da ilusão e da impureza e manifestar-se como uma pura entidade da iluminação. Em resposta, o homem não iluminado disse: ao ouvir os ensinamentos e as advertências de um venerável como o Senhor, sinto que as ideias confusas que agitavam minha mente nos últimos dias desapareceram de uma só vez. É como se tivesse despertado em mim uma sabedoria intrínseca. Quando o certo e o errado são expostos de forma tão clara, quem poderia deixar de crer? No entanto, quando observo o mundo ao meu redor, percebo que desde o supremo governante até a infinidade de pessoas comuns, todos acreditam profundamente nos ensinamentos das escolas Nembutsu, palavra verdadeira, Zen e preceitos. Uma vez que nasci nessa terra, como poderia contrariar o exemplo que nos dá o soberano? Por outro lado, meus pais e ancestrais abraçaram a fé nos princípios do Nembutsu e de outros ensinamentos, até desaparecerem nas nuvens do outro mundo no final da vida. Aqui no Japão, há certamente um grande número de pessoas eminentes e humildes. Embora os que adotem os ensinamentos provisórios e as escolas fundamentadas nesses ensinamentos sejam muitos, não conheço o nome de uma única pessoa sequer que acredite nos ensinamentos que o Senhor acaba de expor. Contudo, deixando de lado a questão de quais ensinamentos conduzirão a bons lugares na próxima existência e quais conduzirão a maus lugares, e sem procurar questionar quais ensinamentos são falsos e quais são verdadeiros, vemos que todos os 5.000 ou 7.000 volumes das doutrinas budistas e os 3.000 ou mais volumes das escrituras taoístas e confucianas enfatizam a importância da obediência às ordens do governante e também do cumprimento dos desejos dos pais. Na Índia, Shakyamuni, o senhor dos ensinamentos, expôs os princípios de devoção filial e de saldar as dívidas de gratidão. Na China, Confúcio estabeleceu a prática de prestar leais serviços ao governante e de, como um bom filho, honrar os pais. Aqueles que decidem saldar a dívida de gratidão a seus mestres não deveriam hesitar em cortar um pedaço da própria carne ou em sacrificar o próprio corpo. Entre os que tinham consciência da dívida de gratidão para com seus senhores estão Hongyan, que abriu o próprio ventre, e Yunhang, que se atirou contra a própria espada. E entre aqueles que realmente cumpriram a prática de obediência aos pais estão Jinglan, que esculpiu uma imagem em madeira de sua falecida mãe, e Hangmyo, que chorou ao perceber que débil sua idosa mãe se encontrava, quando ele lhe bateu com uma vara. Embora o confucionismo e brahmanismo e o budismo difiram em suas doutrinas, todos pregam o mesmo princípio de retribuir a gentileza e de agradecer pelos favores recebidos. Então, se eu fosse o primeiro a abraçar a fé numa doutrina na qual nem o governante, nem o mestre, nem meus pais acreditassem, certamente seria acusado de contrariar a todos eles, não é? Ao mesmo tempo, as pessoas dos sutras que o Senhor citou expõem de maneira perfeitamente clara a verdade dessas doutrinas, sanando todas as minhas dúvidas. Portanto, se eu não me preparar para a próxima existência, renascerei em meio aos sofrimentos. Se tento avançar ou retroceder, em ambos os casos, meu caminho parece estar cercado de dificuldades. O que devo fazer? O venerável replicou. O Senhor diz compreender essa doutrina, no entanto, fala dessa maneira. Não entende a lógica da questão? Ou isso está simplesmente além de sua compreensão?
Desde que comecei a estudar a lei transmitida pelo Buda Shakyamuni e a praticar os ensinamentos budistas, sempre acreditei que o mais importante era reconhecer as obrigações para com os demais e assim estipulei que meu primeiro dever seria saldar as dívidas de gratidão. Neste mundo, temos 4 dívidas de gratidão. Aqueles que as reconhecem são dignos de serem chamados seres humanos. Aqueles que a ignoram nada mais são como animais. São que animais. Como desejo proporcionar aos meus pais uma vida melhor na próxima existência e saldar a dívida de gratidão que tenho para com a minha nação, estou disposto a dar a vida tão somente porque reconheço o muito que devo a eles. Peço-lhe, com sua permissão, que feche os olhos, tranquilize a mente e concentre seus pensamentos na lógica do assunto. Se, conhecendo o melhor caminho, uma pessoa vê que os próprios pais ou soberanos escolhem o mau caminho, não iria adverti-los? Se o Senhor ver que um louco embriagado com vinho está prestes a beber veneno, não iria procurar detê-lo? Da mesma forma, se o Senhor compreende a verdade dos ensinamentos budistas e conhece os sofrimentos do fogo, do sangue e das espadas, não levantaria ao ver que aqueles com quem tem dívida de gratidão estão prestes a cair nos maus caminhos? Em vez disso, deveria oferecer a própria vida para salvá-los, deveria adverti-los incansavelmente, não deixando de afligir-se por eles só um instante. Os sofrimentos que experimentamos nessa existência já são lamentáveis, mas quão piores não serão os sofrimentos que teremos de passar ao longo caminho da morte. Como podemos deixar de sofrer ao ponderarmos sobre isso? Algo que devemos temer ilimitadamente é a vida que está por vir. Deveríamos realmente nos preocupar com nossa próxima existência. Ainda assim, o Senhor disse que, sem questionar o que é certo e o que é errado, seguirá as ordens de seus pais e, sem tentar distinguir o correto do errôneo, prestará obediência às palavras do soberano. Para um tolo, tal conduta pode parecer uma prova de lealdade e devoção filial, mas, na visão de um sábio, não pode haver maior deslealdade e falta de devoção filial. O Buda Shakyamuni, senhor dos ensinamentos, era descendente de reis giradores da roda, neto do rei Shimnahananu, herdeiro do rei Shuddhodana, e por direto deveria se tornar o grande governante das 5 regiões da Índia. Todavia, quando ele despertou para a verdade da impermanência da vida, passou a abominar o mundo e a desejar encontrar um caminho para escapar dos sofrimentos e alcançar a emancipação. Aflito, o rei Shuddhodana concebeu um plano para desviar o príncipe de seu propósito e mostrou-lhe nas 4 direções as mais belas paisagens das 4 estações. Primeiro, na direção leste, onde uma clarão atravessava a névoa, o rei fez o príncipe ouvir o grasnar de um bando de gansos selvagens que voavam de volta para o norte. Fê-lo sentir a fragrância das flores de ameixeira atravessando a cortina de contas da janela. Mostrou-lhe as cores extasiantes das flores, o gorjeio ininterrupto dos pássaros dos arbustos e outras vistas maravilhosas da primavera. Na direção sul, o rei mostrou ao herdeiro as cores das fontes cristalinas, das flores desabrochando às margens dos riachos límpidos, os cucos do bosque de Shinoda e outras maravilhas do verão. No oeste, Shuddhodana mostrou ao príncipe as folhas avermelhadas do outono que teciam com o verdejante campo um belo brocado e fê-lo sentir ainda a brisa acariciando as flores de junco, ou o vento agitando os pinheiros com toda a força. Como uma lembrança do fim do verão, lá estavam os vagalumes iluminando todo o pântano, tão numerosos que poderiam ser confundidos
com as estrelas, sem falar no contínuo estridular dos grilos que comoviam qualquer às lágrimas. No lado norte, o rei surpreendeu o príncipe, mostrando-lhe a cor melancólica dos campos secos, as margens congeladas dos lagos e o triste borbulhar dos riachos do vale. O rei não só tentou consolar a alma do seu filho, mostrando-lhe o mundo desse modo, como também designou 500 soldados para vigiar os 4 portões do palácio. Entretanto, quando o príncipe completou 19 anos, à meia-noite do 8º dia do 2º mês, ele chamou o cavalariço Shandaka e ordenou-lhe que selasse seu cavalo. Cavalo Cantaka. Então o príncipe partiu da cidade de Gaia. Ele se embrenhou no Monte Dandaka, onde passou 12 anos juntando lenha nas elevadas encostas, carregando água nos vales profundos e realizando várias austeridades e práticas difíceis. Aos 30 anos, obteve o esplêndido fruto da iluminação, tornando-se o único digno de reverência no mundo tríplice e o senhor de todos os ensinamentos que exporia ao longo de toda a vida. Ele conduziu seu pai e sua mãe à salvação e abriu o caminho para todos os seres vivos. Como uma pessoa assim poderia ser acusada de faltar com a devoção filial? As 95 escolas brahmanistas foram as únicas que acusaram Buda de não ter devoção filial. Contudo, ao desobedecer a ordem de seu pai e de sua mãe, e ao tentar no domínio do não condicionado, ele pôde conduzi-los à salvação e mostrar a sua conduta era um exemplo de devoção filial. O rei Adorno Magnífico, pai de acervo puro e de visão pura, era praticante de doutrinas não budistas e desprezava os ensinamentos do Buda. Seus 2 filhos e herdeiros desobedeceram às ordens paternas e se tornaram discípulos do Buda, rei do som, da nuvem e do trovão. Mas, no final, conseguiram converter o pai a este veio e se tornar um Buda chamado Rei da Árvore Sal. Poderia alguém acusá-lo de faltarem com a devoção filial? Em um sutra consta o seguinte trecho: ao renunciar às próprias obrigações e ingressar na vida budista, as pessoas poderão saldar todas as suas dívidas de gratidão. Dessa maneira, podemos perceber que aqueles que se desprendem de todos os laços afetivos e obrigações nesta existência e ingressa no verdadeiro caminho do budismo é uma pessoa que compreende o real significado de saldar a dívida de gratidão. Por outro lado, compreendo mais que o Senhor acerca da profundidade da dívida de gratidão para com o soberano. Se realmente deseja demonstrar compreensão em relação a isso, deveria empregar o máximo de sua capacidade para advertir e aconselhar o governante. Seguir as ordens do soberano quando estas se opõem ao correto é o próprio de uma pessoa aduladora da máxima deslealdade. O rei Zhou, da dinastia Yin, foi um governante perverso, e Bigan, seu leal ministro, quando Bigan percebeu que o rei estava conduzindo a nação de forma contrária aos princípios do bem, ele advertiu energeticamente. Em resposta, o rei abriu o peito de Bigan com um golpe de espada. Porém, após a morte do ministro, o rei Zhou, da dinastia Yin, foi destronado pelo rei da dinastia Zhou. Até os dias de hoje, Bigan é lembrado como um ministro leal e o rei Zhou como um governante perverso. Guan Longfen foi decapitado por censurar seu soberano, o rei Ji, da dinastia Xia. A fama do rei Ji permanece como a de um governante maléfico, enquanto Guan Longfen é lembrado como um ministro leal. Dizem que, se uma pessoa adverte o soberano 3 vezes e ainda assim é ignorada, ela deve retirar-se para um bosque nas montanhas,
porque deveria permanecer em silêncio enquanto o soberano comete maus atos diante dos olhos do Senhor. Mencionarei alguns exemplos de reverenciáveis da antiguidade que se retiraram do local onde habitavam para viver nas montanhas. Abra seus ouvidos obstinados e preste atenção por um momento. Durante a dinastia Yin, Tai Gongwang escondeu-se num vale chamado Boqi. Durante a dinastia Zhou, Bon Yu e Shu Qi retiraram-se para o monte Shoyang. Qi Liji, da dinastia Qin, retirou-se para o monte Shang. Yang Wang, da dinastia Han, viveu isolado num alojamento. E Ji Jishu, do estado de Jin, viveu em clausura no monte Mianshan. Poderíamos dizer que esses homens foram desleais? Só um tolo o faria. Se o Senhor compreende o significado de lealdade, deve admoestar o soberano, e se deseja agir com devoção filial, deve bradar a verdade. O Senhor disse anteriormente que os seguidores dos ensinamentos provisórios e das escolas fundamentadas nesses ensinamentos são numerosos, enquanto os que seguem a escola que recomendo são poucas. E me pergunta por que alguém deveria abandonar os ensinamentos preferidos por muitos para abraçar os ensinamentos escolhidos por poucos. No entanto, não necessariamente os muitos são dignos de respeito, nem os poucos são merecedores de desprezo. Encontrar pessoas boas e sábias é, de fato, algo muito raro, enquanto os tolos e perversos estão por todas as partes. O quilim é o animal mais sublime e a fênix a ave mais prodigiosa. No entanto, ambos são raríssimos de encontrar. Por outro lado, as vacas, as ovelhas, os corvos e os pombos são encontrados aos milhares. Mas, no entanto, estão entre as criaturas mais ordinárias e pouco notórias. Se os muitos fossem sempre louváveis e os poucos desprezíveis, então deveríamos rejeitar um quilim para ficar com vacas e ovelhas, ou deixar uma fênix passar para escolher corvos e pombos? Entre as pedras mais valiosas se encontram o mani e o diamante. Essas gemas são escassas, ao passo que pedregulhos, cascalhos, torrões de terras e as pedras comuns são objetos inúteis que existem em abundância. Então, se fosse seguir seu conselho, uma pessoa deveria se desfazer das pedras preciosas e se contentar com pedregulhos e cascalhos? Isso seria uma atitude deveras lamentável e insensata. Um soberano venerável é uma raridade. Surge apenas uma vez a cada 1000 anos, ao passo que um ministro reverenciável aparece somente a cada 500 anos. O mani é uma pedra preciosa tão rara que só a conhecemos de nome. E por falar em raridade, quem alguma vez já viu um quilim ou uma fênix de verdade? Sabemos que tanto no domínio secular como no religioso as pessoas de bem são raras e as más numerosas. Por que então o Senhor insiste em desprezar o que são poucos e em defender o que são numerosos? O pó e os grãos de areia estão por todas as partes, porém o arroz e outros cereais são mais difíceis de encontrar. Fibras de árvores existem em grande quantidade, mas o cânhamo e os fios de seda são escassos. O Senhor deve considerar a veracidade do ensinamento em primeiro lugar e jamais se basear pelo número de seguidores. Nesse momento, o homem não iluminado levantou-se da esteira num gesto de respeito, esticou as mangas de seu traje e disse: ouvi seus argumentos sobre os princípios dos ensinamentos sagrados. Realmente é mais difícil nascer como ser humano do que lançar uma linha do céu e fazê-la passar pelo orifício de uma agulha que se encontra no fundo do mar. E ouvir a lei do Buda é algo ainda mais extraordinário do que uma tartaruga de um único olho encontrar um tronco de sândalo flutuante, com uma cavidade do tamanho exato para que ele se acomodar.
Além de ter nascido como ser humano, algo difícil de conseguir, tive o privilégio de ouvir os ensinamentos budistas, algo raro de encontrar. Se deixasse que minha vida passasse em vão, em que outra existência futura poderia me libertar dos sofrimentos de nascimento e morte e atingir a iluminação? Apesar de a pilha de ossos que deixei em sucessivas existências durante um kalpa ultrapassarem a altura de uma montanha, até hoje jamais sacrifiquei um único osso em prol da lei do Buda. E embora eu tenha durante todas essas existências derramado mais lágrimas que as águas do oceano, por meus entes queridos ou por aqueles com os quais eu tinha alguma dívida de gratidão, jamais derramei uma única lágrima pelo bem das minhas existências futuras. Sou o mais estúpido dos estúpidos, o mais tolo dos tolos. Porém, mesmo quando tiver de desprender desta vida e destruir este corpo, estou determinado a combater meu apego a esta existência e a entrar no caminho dos ensinamentos do Buda. Também estou decidido a conduzir meus pais à iluminação e a salvar a mim mesmo dos grilhões do inferno. Por favor, ensine-me exatamente como devo proceder. Como devo conduzir minha prática ao abraçar o Sutra do Lótus. Das 5 práticas, em qual deveria concentrar-se-me primeiro? Por favor, peço-lhe que me instrua em profundidade sobre seus valiosos ensinamentos. O venerável não respondeu. O venerável então respondeu. O Senhor foi imbuído da fragrância de um amigo na sala de orquídeas e endireitou-se como a artemísia que cresce entre a plantação de cânhamo. Na verdade, a árvore seca não é seca por completo. Quando chega a primavera, as flores irrompem. O campo árido não é todo árido. Quando chega o verão, ele recupera o frescor e o viço. Se o Senhor se arrepender dos erros que cometeu e prontamente aceitar a doutrina correta, então sem dúvida poderá nadar nas calmas e serenas profundezas do Nirvana e viver em paz no palácio do não condicionado. Agora, para propagar amplamente os ensinamentos budistas e conduzir as pessoas à salvação, primeiro devemos considerar o ensinamento, a capacidade das pessoas, o tempo, o país e a sequência de propagação. A razão é a seguinte: tratando-se de tempo, há os períodos dos primeiros, dos médios e dos últimos dias da lei, e tratando-se de ensinamento, existem as doutrinas Mahayana e Hinayana. Quanto às práticas a serem adotadas, há a de Sojo e a de Shakubuku. É um erro aplicar o Shakubuku numa época que requer o Shoujo, e é igualmente errado empregar o Shoujo quando o apropriado é o Shakubuku. Portanto, antes de tudo, é preciso determinar se a época atual requer o Shoujo ou o Shakubuku. A prática de Shoujo deve ser empregada quando em todo o país apenas o Sutra do Lótus foi propagado, e quando não há nenhum mestre desencaminhador que exponha doutrinas errôneas. Em tempos assim, as pessoas podem retirar-se para as montanhas, praticar meditação ou realizar as 5, as 6 ou as 10 práticas. Todavia, o tempo de Shakubuku é bem diferente. É um período em que vários sutras e ensinamentos proliferam em todos os lugares como orquídeas e crisântemos, em que as diversas escolas comandam um grande número de seguidores e desfrutam reconhecimento. A verdade e a falsidade andam juntos, e o Mahayana e o Hinayana disputam a superioridade. Numa época assim, as pessoas devem ignorar todas as outras questões e dedicar-se a refutar as calúnias ao ensinamento correto. Essa é a prática de Shakubuku. Se, por não entender esse princípio, as pessoas praticam o Shoujo ou Shakubuku na época inapropriada, não só serão incapazes de atingir o estado de Buda, como também cairão nos maus caminhos.
Isso é afirmado com clareza no Sutra do Lótus e no Sutra do Nirvana, bem como nos comentários de Tiantai e Miaoli. De fato, é um importante princípio da prática budista. Podemos comparar esses dois tipos de prática com os dois tipos de regime civil e militar usado para governar uma nação. Há épocas que exigem o emprego prioritário de medidas militares e há épocas em que se deve enfatizar as medidas de caráter civil. Quando no mundo imperam a paz e a tranquilidade, as medidas civis devem ter precedência. Mas quando bárbaros do leste, do sul, do oeste e do norte, dominados por ambição selvagem, invadem a nação como vespas, então as medidas militares tornam-se prioritárias. Embora as pessoas compreendam a importância das artes civil e militar, se, por não saberem reconhecer a época, usarem armaduras e empunharem armas quando o mundo está em paz e a nação em harmonia, então estarão agindo incorretamente. Porém, aquele que abandona as armas no campo de batalha enquanto os inimigos marcham em direção ao soberano e, em vez de lutar, toma uma pena e um tinteiro, não estará agindo de acordo com o tempo. Os métodos de Shōjo e Shakubuku operam da mesma forma. Quando apenas o ensinamento correto é propagado e não há doutrinas errôneas nem mestres desencaminhadores, as pessoas podem embrenhar-se nos vales profundos e viver tranquilamente. Dedicar-se a recitar e copiar o sutra, bem como devotar-se à prática da meditação. Isso se assemelha a tomar o pincel e a tinta quando a paz reina no mundo. Contudo, quando a nação abriga escolas provisórias ou pessoas que caluniam o ensinamento correto, então é tempo de deixar de lado todas as demais questões e devotar-se unicamente à refutação das calúnias. Isso é como brandir as armas no campo de batalha. Assim, o grande mestre Zangan afirma que em seu comentário sobre o Sutra do Nirvana: no passado, reinava a paz e a lei pregava-se por toda a nação. Naquela época, era apropriado observar os preceitos e não portar bastões. Porém, esta era tornou-se perigosa e a lei obscurecida. Portanto, é apropriado carregar bastões e não dar importância aos preceitos. Se tanto o passado como o presente fossem épocas perigosas, seria conveniente carregar bastões em ambos os períodos. E se tanto o passado como o presente fossem tranquilos, seria adequado observar os preceitos em ambas as épocas. As escolas devem ser adequadas e jamais se restringir a um ou a outro método. O significado dessa passagem do comentário está perfeitamente claro. No passado, a honestidade reinava no mundo. As pessoas eram corretas e não havia ensinamentos errôneos ou doutrinas desencaminhadoras. Por essa razão, as pessoas podiam conduzir-se de maneira correta a realizar a prática religiosa de forma pacífica e amistosa. Não havia necessidade de carregar bastões nem de advertir os outros, tampouco de atacar os ensinamentos errôneos. Contudo, a era atual é impura. Como a mente das pessoas está confusa e deturpada, e os ensinamentos provisórios e as calúnias proliferam por todos os cantos, o ensinamento correto não consegue prevalecer. Em épocas como essa, é inútil dedicar-se a ler, recitar e copiar o Sutra do Lótus, ou devotar-se aos métodos e às práticas de meditação. As pessoas deveriam aplicar apenas o método de propagação do Shakubuku, e aqueles que possuem poder deveriam usar sua influência e autoridade para pôr fim às calúnias contra o ensinamento correto e seu conhecimento dos ensinamentos para refutar as doutrinas errôneas. Como já foi dito, as escolhas devem ser adequadas e jamais se restringir a um ou a outro método. Por esse motivo, é preciso observar o mundo atual e ponderar até que ponto o nosso país é uma terra onde prevalece a doutrina correta ou onde florescem os ensinamentos errôneos. Ao responder esta questão, cabe lembrar que Honen, da Escola Terra Pura, nos ordena a descartar
fechar, ignorar e abandonar o Sutra do Lótus e aderir ao Nembutsu. E Chandal, em seus escritos, classifica o Sutra do Lótus como prática secundária, dizendo que nem mesmo uma pessoa em 1000 pode ser salva por esse sutra, o que significa que de 1000 pessoas que abraçam o Sutra do Lótus, nenhuma delas poderá atingir a iluminação. Kobo, da escola Palavra Verdadeira, declara em seus escritos que o Sutra do Lótus é inferior inclusive ao Sutra da Guirlanda de Flores, e o posiciona 2 níveis abaixo do Sutra Mahavajrayana. Ele chega a dizer que o Sutra do Lótus consiste em teoria infantil. Além disso, Shokakubo, dessa mesma escola, afirma que o Sutra do Lótus não é digno sequer para servir ao Sutra Mahavajrayana como cuidador de sandálias, e que o Buda Shakyamuni não serve sequer para conduzir o boi daquele que assim chega a Mahavajrayana. Os sacerdotes da escola Zen desprezam o Sutra do Lótus, comparando-o à saliva que se cospe, e um dedo apontado para a lua, ou a uma rede doutrinária que só serve para emaranhar. Os sacerdotes da escola Preceitos, derivada do Hinayana, classificam o Sutra do Lótus como um ensinamento errôneo e censuram-no, dizendo que é uma prática do demônio celestial. Será que essas pessoas não são caluniadores do ensinamento correto? Por mais rigorosos que fôssemos ao adverti-las ou condená-las, isso ainda não bastaria. O homem não iluminado observou: nas mais de 60 províncias do Japão, há muitos tipos de pessoas e uma grande variedade de doutrinas budistas, com semelhante quantidade de sacerdotes do Nembutsu, de mestres da escola Palavra Verdadeira, de seguidores da escola Zen e preceitos. Não há praticamente uma única pessoa que não calunie o ensinamento correto. Nesse caso, por que eu deveria criticar os outros? Meu dever, creio eu, é cultivar uma profunda fé no coração e não me incomodar com os erros alheios. O venerável respondeu: o que diz é certo, e a princípio até pensaria como o senhor. Mas, quando estudamos os sutras, aprendemos que não devemos poupar a vida em prol da lei, e também que devemos propagar o ensinamento do Buda, mesmo que isso nos custe a vida. Os sutras afirmam tais coisas porque, se não hesitarmos em relação aos outros e propagarmos o princípio do budismo exatamente como os sutras ensinam, numa época em que os caluniadores do ensinamento correto são muitos, os 3 poderosos inimigos aparecerão sem falta, e, em muitos casos, eles atentarão contra a nossa vida. Entretanto, conforme os sutras nos ensinam, se observarmos os desvios dos ensinamentos do Buda e não os denunciarmos, se não advertirmos o governante para que tome medidas contra elas, então estaremos traindo os ensinamentos, tornando-nos indignos de sermos considerados discípulos do Buda. No 3º volume do Sutra do Nirvana consta: se mesmo um bom monge vir alguém destruindo o ensinamento e ignorá-lo, falhando em repreendê-lo, expulsá-lo ou puni-lo por seu mau ato, deve compreender que esse monge está traindo o ensinamento do Buda. Mas se ele expulsar o destruidor da lei, repreendê-lo ou puni-lo, então ele é meu discípulo e um verdadeiro ouvinte da voz. Essa passagem significa que, se uma pessoa dedicada a propagar o ensinamento correto do Buda vê e ouve outros propagando o ensinamento dos sutras de maneira incorreta e não os repreende, ou se, por carecer do poder para fazê-lo, não procura o soberano para que tome medidas corretivas, então essa pessoa estará traindo o ensinamento do Buda. Porém, conforme os sutras revelam, se o praticante dedicado a propagar o ensinamento do Buda não teme os outros, censura os caluniadores e apela ao soberano para que tome medidas contra esses indivíduos, então ele pode ser considerado um discípulo do Buda e um genuíno sacerdote. Decidido a evitar que me acusem de trair o ensinamento do Buda, apesar de ter incorrido no ódio
dos outros, tenho consagrado minha vida ao Buda Shakyamuni e ao Sutra do Lótus, estendido minha compaixão a todos os seres vivos e refutado os caluniadores do ensinamento correto. Os que são incapazes de compreender meu coração cerram os lábios e lançam olhares cheios de ódio contra mim. Todavia, se o Senhor realmente se preocupa com a sua existência futura, deveria pensar menos em sua segurança pessoal e considerar a lei acima de tudo. Por isso, o grande mestre Zangan declara: um emissário real prefere, ainda que ao custo da própria vida, não ocultar nenhuma palavra de seu soberano. Indica que nosso corpo é insignificante, mas a lei é suprema. Deveríamos dar a vida para propagar a lei. Essa passagem afirma que mesmo que tenhamos de oferecer a vida, não devemos omitir o ensinamento correto. Isto porque o corpo é insignificante ao passo que a lei é suprema. Mesmo que nosso corpo seja destruído, devemos nos empenhar em propagar a lei. Quão triste é esse nosso destino! Todos os que nascem devem morrer. Mesmo as pessoas que vivem muitos anos não podem escapar dessa impermanência. Neste mundo, uma existência dura, no máximo 100 anos. Se pararmos para ponderar sobre isso, perceberemos que a vida é um sonho dentro de outro sonho, até no céu, que não é de pensamento nem de não pensamento, onde a vida dura 80 mil anos, ninguém escapa da lei da mutabilidade. E também no céu das 33 divindades, onde a vida dura 1000 anos, esta acaba sendo levada pelos ventos da mudança e da decadência. Ainda mais triste é o destino dos seres humanos nesta terra de Jambudvipa, cuja vida é efêmera como o orvalho, frágil como as folhas da bananeira e mais inconsistente que bolhas ou espuma. Assim como o reflexo da lua na água, não há como afirmar com certeza se uma pessoa existe ou não. Assim como o orvalho sobre a grama, podemos desaparecer a qualquer momento. Aquele que compreende esse princípio deve saber que é essencial pensar na próxima existência. Na última era do Buda, a alegria crescente, o monge concretização da virtude dedicou-se a propagar o ensinamento correto. As ações de concretização da virtude despertaram um profundo sentimento de animosidade em inúmeros monges acusados de terem violado os preceitos. Esses monges começaram a atacá-lo, mas o soberano, o rei possuidor de virtude, que havia determinado proteger o ensinamento correto, lutou contra esses caluniadores. No final, o soberano foi morto e renasceu na terra do Buda Akshobhya, onde se tornou o principal discípulo desse Buda. De maneira semelhante, o rei Sênio, por ter reverenciado os ensinamentos Mahayana e punido os 500 brahmanes pelas calúnias praticadas, conseguiu alcançar o estágio da não agressão. É reconfortante saber que aqueles que respeitam os monges do ensinamento correto e admoestam as pessoas maléficas e caluniadoras recebem benefícios como esses. No entanto, se na nossa presente era alguém praticasse o método Shōjo em vez de Shakubuku, não há dúvidas de que essa pessoa cairia nos maus caminhos junto com os que caluniam o ensinamento correto. Na obra As Quatro Práticas Pacíficas, o grande mestre Nanyue declara: se um Bodhisattva protegesse as pessoas, mas, em vez de repreendê-las, então, quando a vida desse Bodhisattva chegar ao fim, ele cairá no inferno junto com essas pessoas más. Essa passagem significa que, se um praticante do budismo não pune as pessoas más que caluniam a lei, e em vez disso entrega-se por completo à meditação e à contemplação, se em vez de tentar distinguir as doutrinas corretas das errôneas ou os ensinamentos provisórios do verdadeiro, finge ser um exemplo de compaixão, tal praticante cairá nos maus caminhos junto com os demais
perpetradores do mal. Esse será o destino que encontrarão aqueles que deixam de advertir os seguidores das escolas Palavra Verdadeira, Nembutsu, Zen e Preceitos, e em vez disso fingem ser um exemplo de bondade. Então, o homem não iluminado, mantendo a determinação, bradou: admoestar o soberano e conduzir a família ao caminho correto é o ensinamento dos sábios dos tempos antigos, e isso está claramente indicado nos textos que o Senhor mencionou. Todos os escritos budistas e não budistas enfatizam esse ponto. Perceber o mal e não refutá-lo, ter consciência da calúnia e não combatê-la, é o mesmo que contrariar as palavras dos sutras e desobedecer aos patriarcas budistas. A punição para tal ofensa é extremamente rigorosa. Portanto, de hoje em diante, voltarei minha vida à fé. No entanto, é muito difícil pôr em prática esse Sutra do Lótus. Caso haja algum ponto essencial que devo observar, poderia me ensinar? O venerável respondeu: vejo que sua aspiração ao caminho é séria e sincera. O fator essencial para que os Budas atinjam o verdadeiro caminho ou a iluminação não é outro senão os 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo. Foi unicamente por causa desses 5 ideogramas que o rei Suzudan abdicou o trono adornado com joias e atingiu o estado de Buda, e que a filha do rei dragão transformou suas características de réptil em características de um Buda. Se pararmos para pensar nisso, veremos que no próprio Sutra constam explicações a respeito. Em relação a quanto se deve recitar, o Sutra afirma que um único verso ou uma única frase é suficiente. Em relação a quanto tempo a pessoa deve praticar para se tornar um Buda, o Sutra diz que a pessoa que se alegra, mesmo que por um instante, ao ouvir os ensinamentos dele, com certeza se tornará um Buda. Os 80.000 ensinamentos, em sua vasta totalidade, e as muitas palavras e frases dos 8 volumes do Sutra do Lótus foram expostos unicamente com o propósito de revelar esses 5 ideogramas. Quando Buda Shakyamuni, entre as nuvens da montanha sagrada, em meio à névoa do pico da águia, expôs a essência da doutrina e transferiu aos bodhisattvas da terra, que ensinamento o Senhor acredita que era aquele? Nenhum outro senão o dos 5 ideogramas, a lei essencial. As 6.000 folhas de comentários de Tiantai e Miaoli, que são como cordões de pedras preciosas, e os vários rolos de comentários de Daozi e Xingyiman, que se assemelham a peças de ouro, não superam esse ensinamento. Se o Senhor realmente teme os sofrimentos do nascimento e da morte e anseia pelo Nirvana, se mantém a fé e deseja ardentemente entrar no caminho, então os sofrimentos da mutabilidade e da impermanência serão apenas como o sonho de ontem, e o despertar da iluminação passará a ser a realidade de hoje. Se recitar o Nam-myoho Renge Kyo, haverá alguma ofensa que não possa ser erradicada? Haverá algum benefício que não possa se manifestar? Esta é a verdade. Deve acreditar nela e aceitá-la. O homem não iluminado declarou, juntando as mãos e ajoelhando-se em reverência: estou profundamente comovido com suas palavras. Seu ensinamento esclareceu meus pensamentos. Todavia, à luz do princípio de que o superior abrange o inferior, podemos dizer que o amplo envolve o restrito e que o numeroso deveria incluir o escasso. No entanto, quando examinamos esse assunto, percebemos que os 5 ideogramas mencionados pelo Senhor são poucos, enquanto as palavras contidas no Sutra são muitas. Que o Daimoku, ou título do Sutra do Lótus, é curto, enquanto os 8 rolos são bastante longos. Como então os dois podem ser iguais em questão de benefícios? O venerável replicou: como o Senhor é tolo, seu apego à ideia de que a pessoa deve abandonar o pouco em favor do numeroso é mais alto do que o Monte Sumeiro, e sua convicção de que o pequeno deve ser desprezado e o grande reverenciado é mais profundo que o oceano.
No decorrer de nosso diálogo, demonstrei que algo não é necessariamente merecedor de respeito apenas por ser maior em número, nem merecedor de desprezo por ser escasso. Permita-me prosseguir e explicar como o pequeno, na realidade, pode conter o grande e como o único pode ser superior a muitos. A semente da árvore, Niagroda, mede um terço do tamanho da semente de mostarda. No entanto, é capaz de esconder 500 carroças dentro dela. Não seria esse um exemplo de algo pequeno que contém o grande? A joia da realização dos desejos é única. Apesar disso, ela é suficiente para fazer chover 10.000 tesouros, sem que falte um único componente. Não seria esse um exemplo de algo único que contém muitas coisas dentro de si? Diz um provérbio popular que um é mãe de 10.000. Não compreende os princípios que subjaz a estas questões? Algo importante é considerar se uma doutrina se ajusta ou não ao princípio do verdadeiro aspecto de tudo. Não se prenda cegamente ao critério de numeroso ou de escasso. Porém, como o Senhor é tolo, deixe-me explicar por meio de uma analogia. Myoho Renge-kyo é a natureza do Buda que existe em todos os seres vivos. A natureza do Buda é a natureza do Dharma. A natureza do Dharma é a iluminação. A natureza do Buda, inerente a Shakyamuni, muitos tesouros, e aos Budas das 10 direções, a natureza do Buda de práticas superiores, práticas ilimitadas e de outros bodhisattvas da Terra, a de mérito universal, Manjushri, Shariputra, Maudgalayana e outros, e a do grande Brahma e do rei celestial Chakra, das divindades do Sol e da Lua, da estrela da manhã, das 7 estrelas do mergulhador do norte, no céu boreal, das 28 constelações e de incontáveis outras estrelas, e das divindades celestiais e terrenas, dos deuses dragões, das 8 tipos de seres não humanos, dos seres humanos e celestiais que se reuniram na grande assembleia para ouvir a pregação do Buda, do rei Yama, em síntese, a natureza do Buda de todos os seres vivos, desde o mundo que não é de pensamento nem de não pensamento, situado acima das nuvens, até as chamas do inferno mais baixo e profundo. Essa natureza de Buda inerente a todos esses seres é chamada Myoho Renge-kyo. Portanto, se o Senhor recita as palavras do Daimoku uma única vez, estará chamando e reunindo ao seu redor a natureza de Buda e de todos os seres vivos. Nesse momento, os 3 corpos da natureza do Dharma que há em seu interior, o corpo do Dharma, o corpo da recompensa e o corpo manifesto, serão ativados e evidenciados. Isso significa atingir o estado de Buda para ilustrar quando um pássaro engaiolado canta. Todos os outros pássaros que voam pelo céu se reúnem de imediato ao redor dele. Ao vê-los se aproximar, o pássaro preso luta para se libertar. O homem não iluminado disse: o Senhor me explicou detalhadamente os benefícios do Daimoku e o significado da lei mística. No entanto, gostaria de saber se esses pontos são expostos dessa maneira no Sutra. O venerável respondeu: já que o Senhor compreendeu o princípio exposto, não há necessidade de questionar em quais passagens do Sutra ele está fundamentado. Todavia, vou citar uma passagem respondendo à sua solicitação. No capítulo Dharani, do 8º volume do Sutra do Loto, consta: se forem capazes de defender e proteger aqueles que abraçam e mantêm somente o nome do Sutra do Lótus, o mérito de vocês será imensurável. Nesse trecho, o Buda louva a mãe das crianças demônio e as 10 filhas demônios por terem jurado proteger os devotos do Sutra do Lótus, e declara que os benefícios desse juramento de proteger os que abraçam o Daimoku do Sutra do Lótus não podem ser imaginados pela sabedoria de Buda, que abarca todas as 3 existências.
Embora nada possa ficar além da sabedoria do Buda, Shakyamuni declara que os benefícios derivados por abraçar e manter o Daimoku no Sutra do Lótus são a única coisa que sua sabedoria não pode medir. Os benefícios do Sutra do Lótus, os benefícios de todo o Sutra do Lótus estão mantidos nos 5 ideogramas do Myoho Renge-kyo, enquanto as palavras dos 8 volumes do Sutra do Lótus diferem ao longo dos 28 capítulos de todo o conteúdo, os 5 ideogramas do Daimoku permanecem os mesmos do início ao fim. Para ilustrar, nos 2 ideogramas com os quais escreve o nome Japão, estão incluídas suas mais de 60 províncias e suas 2 ilhas. Há alguma região ou província que não esteja contida nesse nome? Quando uma pessoa emprega a palavra pássaros, as demais sabem que ela está falando das criaturas que voam no céu. Se as palavras for feras, as demais entendem que está se referindo aos animais que correm sobre a terra. Os nomes têm grande importância em tudo, precisamente porque transmitem o significado geral das coisas. A isso se referiu o grande mestre Gentai, quando disse que os nomes transmitiam a natureza básica de algo, ao passo que as frases deveriam como esse algo se diferenciava das outras coisas, ou quando explicou que os monges designavam o caráter fundamental de algo. Os nomes também possuem a virtude de resumir aquilo que representam. Por sua vez, esse algo representado tem a função de responder ao nome com que é designado. De maneira semelhante, o nome ou Daimoku do Sutra do Lótus tem o poder de convocar a natureza de Buda a qual se refere. O homem não iluminado observou: se é como o Senhor diz, então os benefícios do Daimoku são realmente grandiosos. No entanto, esses benefícios devem variar dependendo de uma condição: se as pessoas compreendem ou não o significado do Daimoku. Sou um homem que carrega arco e flechas e devoto-me à profissão das armas. Não possuo nenhuma compreensão da verdadeira natureza dos ensinamentos do Buda. Como alguém como eu poderia acumular abundante boa sorte? O venerável respondeu: de acordo com o princípio da iluminação perfeita e imediata, não há diferença essencial entre os primeiros e os últimos estágios da prática. E os benefícios dos estágios avançados estão também contidos nos iniciais. Conduzir uma prática é o mesmo que realizar todas as práticas, e não há nenhum benefício que não esteja incluído nela. Se a situação fosse como o Senhor diz, e se alguém só pudesse obter boa sorte depois de ter compreendido a verdade do budismo, então ninguém, desde os bodhisattvas no estágio da iluminação quase perfeita até aqueles que estão se iniciando no estágio em que se ouve o nome e as palavras da verdade, poderia obter boa sorte. Isto porque, conforme consta no Sutra do Lótus, a verdade só pode ser compreendida por Budas. No capítulo Analogia e Parábola do Sutra do Lótus, o Buda declara: até você, Shariputra, no que diz respeito a este sutra, foi capaz de obter acesso somente por meio da fé. Isso deve ser ainda mais válido para os demais ouvintes da voz. Essa passagem revela que mesmo Shariputra, conhecido por sua grande sabedoria no que se refere ao Sutra do Lótus, foi capaz de obter acesso por meio da fé e não pelo poder de sua sabedoria. Portanto, isso deve ser ainda mais verdadeiro em relação a outros discípulos ou ouvintes da voz. Desse modo, a partir da pregação do Sutra do Lótus e graças à fé, nesse sutra, Shariputra foi capaz de desfazer-se do nome que o definia como alguém incapaz de atingir o estado de Buda e soube que viria a se tornar aquele que assim chega fulgor da flor. É como o caso de um bebê alimentado com leite.
Embora ainda não tenha consciência do sabor do leite, o alimento naturalmente o fará crescer. Da mesma forma, quando um médico prescreve algum remédio para uma pessoa doente, mesmo que esta desconheça a origem e a natureza do medicamento, se ingeri-lo, será curada ao longo do tempo. Mas se o paciente rejeita o remédio por desconhecer a origem, o Senhor acha que a doença dele será curada? Independentemente de o paciente conhecer o remédio ou não, se tomá-lo, em ambos os casos, conseguirá curar-se. O Buda, como sabemos, é conhecido como um excelente médico, e a lei é comparada como um bom remédio, e os seres vivos são como as pessoas enfermas. O Buda reuniu os ensinamentos que havia empregado durante toda a sua existência, moeu-os, coou-os, misturou-os e criou um excelente remédio, a pílula da lei mística. Não importa se conhecemos ou não esse remédio, se o tomarmos, não há como não nos curarmos da doença dos desejos mundanos. Apesar de o doente desconhecer o remédio ou mesmo a natureza da doença, se ingerir o medicamento, ele acabará se curando. O mesmo se aplica aos praticantes do Sutra do Lótus. Embora não compreendam os princípios budistas, tampouco percebam que sofrem por causa dos desejos mundanos. Se tiverem fé, sem falta, poderão se libertar simultaneamente das doenças das 3 categorias de ilusão: as ilusões do pensamento e do desejo, as ilusões incontáveis com as partículas de pó e de areia e as ilusões em relação à verdadeira natureza da existência. Eles alcançarão a terra da verdadeira recompensa e a terra da luz tranquila, e farão resplandecer os 3 corpos daquele que assim chega, que possuem na forma intrínseca. Por essa razão, o grande mestre Dengyo declara: nem o mestre nem os discípulos necessitam passar por incontáveis kalpas de práticas austeras para atingirem o estado de Buda. Por meio do poder do Sutra do Lótus, da lei maravilhosa, eles poderão atingir o estado de Buda na forma que se apresentam. Isso significa que tanto o mestre, que expõe os princípios do Sutra do Lótus, como o discípulo que recebe os ensinamentos, poderão se tornar Budas, juntos e num curto tempo por meio do poder do Sutra do Lótus. O grande mestre Tiantai escreveu profundo significado do Sutra do Lótus, palavras e frases do Sutra do Lótus, grande concentração e discernimento, num total de 30 volumes de comentários sobre o Sutra do Lótus. Além disso, o grande mestre Miaoli compôs anotações sobre profundo significado do Sutra do Lótus, anotações sobre palavras e frases do Sutra do Lótus e anotações sobre o grande concentração e discernimento. Num total de 30 volumes de análise das obras de Tiantai, sob todos esses títulos, em conjunto, são conhecidos como os 60 volumes da Escola Tiantai. Em profundo significado do Sutra do Lótus, Tiantai estabelece 5 grandes princípios: nome, entidade, qualidade, função e ensinamento, à luz dos quais explicou o poder e a eficácia dos 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo. Na parte em que discorre sobre a qualidade do Sutra do Lótus, o terceiro dos 5 grandes princípios, Tiantai escreve: quando puxamos a corda principal de uma rede, não há parte da malha que não se mova. Quando alguém levanta a extremidade de um manto, não há um único fio que não se erga também. O significado dessa passagem é: quando uma pessoa realiza o único exercício da fé no Myoho Renge Kyo, não há um único benefício que deixe de se manifestar, e não há raízes do bem que deixem de operar em benefício dessa pessoa. É como uma rede de pesca. Embora a rede seja formada por uma grande quantidade de pequenos nós, quando o pescador puxa a corda principal, todos os nós se movem. Ou como uma peça de vestuário
cujo tecido é feito de incontáveis e finíssimos fios. Quando uma das pontas da roupa é puxada, todos os fios são arrastados nesse movimento. Na obra Palavras e Frases, Chintai explica as várias palavras e frases do Sutra do Lótus, desde a expressão inicial. Isto foi o que eu ouvi até os últimos termos. Eles se curvaram em reverência e partiram. Chintai interpreta essas palavras com base em 4 diretrizes: causas e condições, ensinamentos correlatos, ensinamentos teóricos e essencial, e observação da mente. Em seguida, em grande concentração e discernimento, Chintai expõe a meditação sobre a região do insondável, ou seja, sobre os 3.000 mundos no único momento da vida, fundamentado em sua profunda compreensão acerca do Sutra do Lótus. Tal meditação é uma prática que deriva da iluminação original do Buda e representa o princípio da verdade inerente à vida. No entanto, não entrarei em detalhes a respeito neste momento. Esta é uma ocasião para nos alegrar. Embora tenhamos nascido numa era maléfica, manchada pelas 5 impurezas, podemos ver e ouvir as palavras verdadeiras do veículo único. Lemos que uma pessoa que plantou as raízes do bem sob orientação dos Budas, tão numerosos quanto os grãos de areias do Hiranyavati ou do rio Ganges, será capaz de encontrar este sutra e abraçar a fé nele. Agora, o Senhor despertou para a fé com imensa alegria no coração. Por isso, sem dúvida, assim como uma caixa e sua tampa se encaixam perfeitamente, a fé do Senhor invocará a resposta compassiva do Buda e ambas vão se tornar unas. O homem não iluminado inclinou a cabeça, uniu as mãos e disse: a partir de hoje abraçarei e manterei este rei dos sutras, o Sutra do Lótus, da verdade única, e reverenciarei o Buda, o único digno de louvor no mundo tríplice, como meu verdadeiro mestre. Com este corpo de mortal comum que atualmente possuo até o momento que adquiri o corpo de um Buda, jamais abandonarei esta fé. Mesmo que as nuvens dos 5 crimes capitais pairem pesadamente sobre mim, vou me esforçar para seguir o exemplo de Devadatta e em atingir o estado de Buda, ainda que seja açoitado pelas ondas das 10 más ações. Serei como aqueles que criaram um vínculo com o Sutra do Lótus, ouvindo a pregação dos príncipes. Por fim, o venerável declarou: o coração humano é como a água, que adota a forma de qualquer recipiente que ela ocupa. A natureza dos seres é como o reflexo tremuluzente da lua sobre as águas. Hoje o Senhor insiste em manter uma firme fé, mas haverá dias em que hesitará. Mesmo que os demônios e as funções maléficas tentem confundi-lo, não permita que nada o desvie do caminho. O demônio celestial odeia a lei do Buda, e os não-budistas abrigam ressentimento em relação ao caminho dos ensinamentos budistas. No entanto, o Senhor deve ser como a montanha dourada que brilha ainda mais quando arranhada por um javali, como o mar que acolhe todos os rios, como o fogo que arde com mais intensidade quando a lenha é adicionada, e como um inseto calacula, que se infla e aumenta de tamanho quando o vento sopra. Se seguir esses exemplos, haverá como os resultados não serem positivos?